Há momentos na vida em que tudo que está diante de nós parece um abismo. A razão diz, não vá. O medo diz, espere mais. A lógica diz, só avance quando tudo estiver visível. Mas a fé diz outra coisa. E talvez uma das cenas que melhor explicam isso esteja em um filme antigo, conhecido por muita gente, mas entendido por pouco. E aqui não é spoiler, o filme já é antigo. No filme Indiana Jones e a Última Cruzada, existe uma cena que, para mim, traduz com muita força o que é viver pela fé. Indiana Jones precisa seguir adiante para salvar o pai. À frente dele, o que existe é um precipício, um penhasco, sem ponte, sem apoio aparente, sem garantia visível. E tudo o que ele tem é uma orientação. Somente no caminho de Deus ele pisaria firme. E olha, ele olha, calcula, hesita, porque diante do invisível, até os corajosos tremem. E isso é uma verdade da vida. Há decisões que chegam a um ponto em que a lógica não entrega mais nada. Você já pensou, já analisou, já mediu o risco, já buscou conselho, mas chega uma hora em que continuar parado também passa a ser um risco. Então ele dá o passo. E quando ele dá o passo, descobre algo impressionante. A ponte estava lá, sobre o precipício. Ela não apareceu depois, ela já existia. O tempo todo. Só não podia ser vista antes do movimento. Essa cena é poderosa porque ela mostra uma verdade espiritual e humana. Muita coisa só se revela depois da obediência, depois da coragem, depois do avanço, depois do primeiro passo. Tem gente que quer ver tudo para só então confiar, mas na vida com Deus, muitas vezes a ordem é inversa. Primeiro você confia, depois você vê. Em Hebreus 11:1 diz: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Esse texto não está falando de ilusão, não está falando de fantasia, não está falando de irresponsabilidade. Ele está falando de fundamento. Fé bíblica não é negar a realidade. É reconhecer que existe uma realidade maior do que aquela que os olhos conseguem captar no primeiro instante. Paulo reforça isso quando diz: andamos por fé, não por vista. A vista mostra o abismo, a fé mostra o caminho. E isso vale para muita coisa. Vale para decisões importantes, vale para um recomeço, vale para um chamado, vale para um posicionamento, vale para as nossas relações. Também vale para momentos em que Deus está te pedindo movimento, mas você ainda quer garantia total. E quase nunca a vida entrega garantia total. Você precisa acreditar nisso. Quem espera ter domínio completo de tudo, muitas vezes não sai do lugar. E aqui está um ponto importante. Fé não é imprudência. Fé não é impulso emocional. Fé não é dar um salto no escuro sem fundamento. Indiana não pulou por impulsividade. Ele avançou baseado em uma direção. E isso muda tudo. Na vida espiritual também é assim. Não se trata de agir por desespero. Se trata de agir sustentado por uma palavra, por um princípio, por uma direção segura. Talvez o problema de muita gente não seja falta de capacidade, seja falta do primeiro passo. Tem gente preparada, inteligente, experiente, mas travada, porque quer que a ponte apareça inteira antes da decisão, antes do primeiro passo. E em muitos momentos da vida, ela não vai aparecer assim. Você só vai descobrir que havia sustento quando obedecer. Você só vai perceber que Deus já havia preparado o caminho quando sair da borda. A fé não é cega. Ela apenas enxerga antes. E talvez hoje a sua vida esteja exatamente nesse ponto. Os olhos estão dizendo abismo, mas Deus está dizendo avance. A grande pergunta não é se você sente medo. A pergunta é: quem vai definir o seu próximo passo? O medo ou a fé? Se essa reflexão falou com você, escreva aqui nos comentários: eu vou avançar. Porque no fim,
não é sobre ver tudo, é sobre confiar o suficiente para dar o primeiro passo. E é aí que o invisível começa a se revelar.